seguinte, então, teve e tem muita gente séria pesquisando seriamente sobre a verdadeira história do Brasil, só que isso não vem a lume, não vem à tona, não é divulgado, porque não interessa, porque reconhecer a história verdadeira do Brasil significa simplesmente reescrever a história da humanidade. E Né? por que ninguém quer reescrever a história da humanidade? Porque aí teria que mudar uma série de coisas com relação ao que se conceitua como o poder estabelecido e os direitos e deveres de cada E aquelas cidadão. histórias que nós já falamos um monte de vezes aqui, subjugação, todas Sem essas dúvida, coisas. sem dúvida, Tá. sem dúvida. Porque se diz que o Brasil foi povoado por autóctones, quer dizer, pessoal que se criou e apareceu por aqui, por alguns que migraram da Polinésia, desceram pela América, vieram e tal, e esses todos como decorrentes, como descendentes dos homens de Neandertal, de Cro-Magnon, o que é Aquelas primeiras. e aí se diz que o Homo sapiens ele existe há 50 mil anos e que depois se desenvolveu então a civilização e essa coisa toda, né? Aí, nessa questão da temporalidade, nessa questão da cronologia dos acontecimentos, então isso se choca frontalmente, né, com a Gupta Vidya, ciência secreta, a tradição das idades, Isso né? é comum, essa palavra. A Gupta Vidya é comum. E que coloca a história humana, né, a história do homem, enquanto aparência de homem, alguma coisa aí próximo de 14, 15 milhões de anos. Né? 50 mil anos é brincadeira, 50 mil anos foi antes do penúltimo cataclismo da Atlântida, que a gente vai conversar agora em seguida. Né? Então, para a gente entender o que é a pré-história do Brasil, para a gente entender o que é a coisa mundial em si, no que tange a evolução humana e ao caminhar da mônada pelo itinerário, né, das raças e sub-raças, obrigatoriamente o primeiro que a gente tem que fazer é deixar de lado qualquer conhecimento que a gente tenha, ou que nos tenha sido impingido, sobre essa questão de onde vem o homem, quanto tempo que ele existe, esse tipo de coisa. Tem um outro, depois a gente pode ler também, um outro referendo, do coronel Apolinário Frotti, que daí então ele fez também uma pesquisa nessa região do Amazonas, aí o Pará, vem até o Maranhão, e desceu depois até o Piauí, e ele disse que ele não teria coragem de publicar o que ele descobriu, não teria coragem, porque ele tinha em mãos, fisicamente, né, a prova que os egípcios descendiam dos brasileiros. O que é isso? E aí o livro que ele escreveu, né, nunca foi publicado, né, não veio à tona. Os egípcios descendiam dos brasileiros, dos povos que habitavam o nosso território aqui. No Brasil, exatamente. Que não eram só índios, né? O Não, negócio agora, vem muito não, mais e agora atrás, a gente né? vai conversar. Nós vamos começar ali onde vem a história. Aonde Você falou Atlântida. quando que é que o índio veio, o que é o índio que está no Brasil, o que é o tupi, o que não é. Exato, aquilo que os nós fizemos na mala fenícios, direta aí. Isso, exatamente. Agora então nós vamos começar a conversar. Então tá. Bom, para começar a conversar sobre o que é o Brasil hoje, sobre a pré-história do Brasil, nós temos que, para não ir muito atrás, né? Então, vamos assim, voltar um pouquinho antes da criação da Atlântida. Né? Então, alguma coisa por volta de 6,5, 7 milhões de anos atrás. Milhões, não é mil, milhões de anos atrás. Aí, nesse período, então tinha acabado de acontecer o que seria o último cataclismo que afundou a Lemúria, que foi a terceira raça-mãe. Desse resultado, desse evento cósmico manifestado na Terra, então resultou uma parte física chamada Paradesa, que é um termo muito comum, né? A ilha de Paradesa ou Ilha Branca, né? Que o pessoal pensa que tem a ver com Atlântida, mas não tem. Isso é pré-Atlântico, isso é lemuriano. Antes da Atlântida. Sim, é lemuriano. Lemuriano. E aí dessa época, né, da ilha de Paradesa, né, então alguma coisa aí, 13, 14, 15 milhões de anos, isso aí vem e sobra, né, até 7 milhões de anos, daí quando vai se iniciar a história da Atlântida. Então sobra essa ilha, né, e sobra uma coisa que todo mundo conhece muito bem e que pensa que tem a ver com o Egito, que foi construído na época do Egito, né? O quê?
A esfinge. A esfinge, né? Já falamos então, aqui, se né? quisermos datar a esfinge, né, então nós temos que colocá-la em alguma coisa perto de 13, 14 milhões de anos. A esfinge. Quem diz que vai pegar uma pedra esfinge e datar com carbono 14 e dizer que ela tem 3 mil anos, é brincadeira. Né? Não tem nada a ver. E a esfinge, ela passa por um outro processo e nela ela tinha todos os valores cósmicos que iam ser projetados para a raça humana até então. E aquele rosto também não era assim, né? Não, era um rosto humano. Humano, né? Porque seria o quinto princípio na esfinge. Né? E ela foi colocada naquela posição pelos lemurianos no final do seu ciclo. Né? E aí já com a intervenção da Suda Dharma Mandalam, que era a grande fraternidade branca, que passou a existir, então, alguma coisa acima de 7 milhões de anos atrás, e que não tem nada a ver com o pessoal que diz hoje Já que fizemos um programa especial exatamente, sobre isso. Exatamente. Então, a partir disso, dá um corte na evolução, e aí passa para o que seria a raça Atlante, a quarta raça-mãe. Os valores, né, que estavam nessa Ilha Branca... Então o Brasil fazia parte da Atlântida. Vamos mais ainda. Tá. Vamos mais Tá. ainda. Então a gente pode dizer o seguinte, então vamos voltar um pouquinho antes da Lemúria, então, já que a gente vai tocar onde é que apareceu vamos o Brasil. Pegar o fio da meada ali. Então o fio da meada é quando a Terra ainda era ígnea. Ixi, aí também não precisa ser tanto assim, não, né? Aí já está pegando fogo aí. Não, mas a Terra ainda era ígnea, então está se desenvolvendo a primeira raça-mãe, né? Aí, dentro do seu potencial, desenvolveu a primeira sub-raça, passou para a segunda, né, que era essa bórea e hiperbórea. Quando chegou da bórea para a hiperbórea, que então começou a solidificar a Terra, a primeira camada, a primeira terra a emergir, a ser sólida, a ser cristalizada, foi o Planalto de Goiás. Que é isso? Nossa Senhora! Nós pisamos hoje, isso que a gente chama de continente, esse país, né? Nós pisamos hoje simplesmente a primeira camada de terra, a primeira terra sólida do nosso planeta. Que é isso? Né? É o que de mais antigo Planalto existe. Central, onde está o nosso governo, onde Juscelino fez, toda aquela história dele com os egípcios. E depois, e não é por coincidência, você imagina assim, então daí o Planalto Central de Goiás foi a primeira região sólida do planeta. Então você imagina as consciências que habitaram aí. E tinha a ver com Paradesa, tinha a ver com a grande fraternidade branca. Por isso que tem uma energia fabulosa aquele lugar ali. Tem a ver com a Agartha, tem a ver com Shambhala. Shambhala nessa época estava na superfície com outro nome. Que é isso? Agora sim, finalmente, nós estamos começando. Demora 57 anos, eu aprendo que eu pego uma resposta que eu preciso. E vamos mais, veja só. Então, seria coincidência que então, né, você sabe bem o que você falou, acabou de dizer aqui, né? A primeira parte sólida do planeta foi nosso Planalto Central. Goiás. Vocês ouvirem direitinho aqui também. E a coisa assim, quando a lava ela toma contato com a superfície e depois ela é submerge ou volta, ela adquire determinada textura. Quando a lava toma contato com a superfície e nunca é molhada, ela toma uma outra textura vitrificada. Sim. É vitrificado. Né? E é ali que quando passam os satélites, então tem aquela interferência que fica branco, eles não conseguem ler, porque ali foi uma luz saindo de lá, todo mundo fala, tem cristal que não acaba mais, 8 metros de profundidade, uma camada de 8 metros de cristal. Porque isso que eles dizem, né? Porque na verdade ali é outra história ainda, né? Meu Deus, não conta nada por enquanto. Então você veja que daí ali, aquela primeira parte, é o umbigo da Terra. É o umbigo da Terra. Já valeu para mim, já valeu o programa de hoje, já valeu para mim. Então tudo bem, voltamos daqui a 15 dias.